Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo semanal. Nós resolvemos criar esses bate-papos para levar informação de qualidade, informação motivacional, para fazer com que a sua qualidade de vida, a sua rotina seja cada vez melhor e, claro, a gente consiga agregar aí informações úteis para o seu dia a dia, para que você cresça tanto profissionalmente quanto no ambiente de socialização da sua casa ou com a sua família. E para isso, eu trouxe um convidado especial aqui que vai falar pra gente sobre como foi essa parte de superação na vida dele, como foi a parte de desenvolvimento de uma fé grandiosa que levou ele a superar uma doença que poucas pessoas conseguem superar. Para isso eu vou convidar aqui o Dr. Noel Arantes. Muito prazer, Noelle. O prazer é todo meu, Jorge. Prazer mesmo te ter aqui hoje. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de trazer um programa que traz informações e que sirva de motivação para as pessoas, né? Eu acho que isso só tem a agregar a qualidade de vida das pessoas, né? E isso não podia vir de outra pessoa que não fosse você. Parabéns aí pela iniciativa do programa, né? Imagina. Conta um pouquinho pro pessoal, Noel, como foi o crescimento seu profissional, pessoal, cara? Você formou aonde? Então, eu me formei na extinta Universidade Gama Filho, infelizmente, né? No Rio de Janeiro, em 2001, né? Depois eu fiz um estágio em clínica médica em São Paulo, eu fiquei um ano lá em São Paulo fazendo estágio em clínica médica. E no final de 2002, início de 2003, eu vim para Barretos, trabalhando como clínico, né? Passei pela Santa Casa de Barretos, trabalhando na emergência, com urgência e emergência. Logo depois foi aberto o SAMU aqui em Barretos, onde eu tive a oportunidade de aperfeiçoar um pouco mais meu trabalho com urgência e emergência. Fiquei no SAMU um pouco mais de 2 anos ou 2 anos e pouco. Foi onde foi aberto o pronto-socorro no final de 2004, início de 2005, no vosso hospital, no hospital do Dr. Web Rezec. Ele me convidou algumas pessoas para fazer parte do corpo clínico inicial, né, do pronto-socorro ali. Foi onde começou a minha vida profissional, literalmente como emergencista lá no Hospital São Jorge. Isso em meados de 2005, né, final de 2004, início de 2005. Lá se vão 19 anos de casa e graças a Deus, né? Graças a Deus. Já tá ficando... Não, tô novo ainda, a partir de então, a gente começou a ideia do Dr. Web, que era trazer qualidade no atendimento, carinho no atendimento da pessoa que precisasse naquele momento, né? Porque a gente fazia atendimentos de urgência e emergência, né? E a minha história de vida no São Jorge começou no pronto atendimento do hospital nessa data. A partir daí, o hospital cresceu muito, se desenvolveu muito, né? Dr. Web sempre à frente dos projetos, sempre nos atualizando no que ele queria, na parte de atendimento, que era trazer com afeto, com carinho, além da qualidade técnica, isso é indiscutível, né? Ele nos incumbiu, eu digo nos porque ele incumbiu a mim e ao Wagner Chapete de montarmos alguns protocolos de atendimento no hospital, e a partir de então a gente começou a vida profissional dentro do hospital. Daí em diante o hospital só cresceu, graças a Deus, né? Só evoluiu. Nós nos encontramos aí depois. Isso, depois de na UTI. Depois de 6 anos aí depois de aberta a nova ala do hospital que o seu pai abriu, nós nos encontramos na UTI. A partir de então fizemos um laço de aprendizado muito positivo, eu acho, muito proveitoso para ambas as partes aí, e começamos a trabalhar juntos na UTI, né? 2012 a 2021, 2021. Na verdade, no final de 2011 você já estava lá na UTI, né? Então, lá se vão 12 anos, né?
que nós ficamos juntos aí, né? Até o final da pandemia, aonde eu descobri uma afecção grave em mim, né? É uma doença extremamente incomum, uma doença extremamente rara daí, e que me afastou em partes, né, de alguns trabalhos que me exigiam mais da parte física, né, porque a doença acabou afetando o meu coração. O nome da doença é um tanto incomum, porque não faz parte muito do dia a dia, é uma doença extremamente rara a ponto de ser afetada em 1 a cada 90 milhões de pessoas. O nome da doença é amiloidose, ela tem vários tipos, o meu tipo é o mais grave e acabou afetando aí o meu coração, né? De um cardiologista, hein? Pois é, rapaz, parece uma coisa do destino mesmo, assim, né? Um propósito do destino, né? Na verdade, hoje eu sei que foi um propósito de Deus mesmo, e para que eu o conhecesse e para que eu superasse isso de uma forma agregada ao surgimento da minha fé com Ele, né? Essa doença é uma doença extremamente grave, né? Até 2018 existiam poucas opções de tratamento, né? De 2018 para cá surgiu a opção de um medicamento novo que é uma imunoterapia, na verdade, associada a uma quimioterapia convencional. Foi quando eu comecei a me tratar, nós descobrimos a doença, graças a Deus, em tempo hábil aí, e eu comecei a minha jornada de recuperação dentro desse período. Vamos falar algumas coisas antes de você entrar ainda na doença propriamente dita, cara. Pois não. A gravidade dessa doença, com uma expectativa de recuperação baixa que ela tem, Sim. De alto índice de mortalidade. Sim. Aquilo deve ter te deixado, assim, atônito naquele começo. Você era um cara de fé antes da doença ou não? E se você comparar com você hoje em dia você é um cara mais de fé? Veja bem que eu não estou te perguntando se você era espiritualizado, se você tinha alguma Sim. crença em relação a Deus. Eu estou falando sobre fé, de acreditar que é possível. Você era um cara? Não era. Eu era bastante pragmático no meu dia a dia. Eu tinha uma distância, assim, eu acreditava em Deus, tudo, mas eu tinha uma distância bem grande de Deus, assim. Eu trazia Deus muito distante de mim, apesar de orar algumas vezes, rezar algumas vezes, mas eu não tinha isso que você acabou de dizer. Eu não tinha fé mesmo, eu não cria nisso mesmo, com todo o ardor, com todo o coração, devidamente falando assim, literalmente falando, não. E eu acho que o meu diferencial foi a descoberta de que Deus é muito maior do que a gente imagina. E que a fé e em especial que é possível, mesmo, né? que Jesus, assim, é o grande mentor, é o grande salvador das pessoas, né? Eu não tinha isso comigo, não. Eu era bem prático no meu dia a dia. Você chegou às vezes a acreditar que não ia dar certo, cara? Você sempre pôs a cabeça pra frente, achou... No começo, 100% que ia dar errado. No começo, 100%, porque eu me baseava pura e simplesmente na literatura médica, né? E que traziam estudos que foram baseados em artigos um tanto quanto antigos, não tão antigos, mas um pouco atrasados, assim. E o prognóstico desses artigos, que eram publicados em grandes revistas de circulação médicas, né, traziam como 6 a 4 meses de sobrevida no atual estado que eu estava, né? Porque a doença agrediu a princípio muito meu coração, né? Muito mesmo. Não adianta eu falar em termos técnicos aqui, mas eu tinha praticamente 5% do meu coração funcionando.
E por obra de Deus, principalmente, com a ajuda dos médicos, né, porque estavam sendo guiados por ele, eu consegui reverter essa situação em 90%. Meu coração melhorou literalmente 90% em termos técnicos falando, né? Você acredita que se você tivesse, como cardiologista, pego um caso desse, Sim. Você acreditaria que ia ser possível, cara? Você acha que seu caso foi realmente um milagre, assim? Foi. Eu acredito nisso, Jorge. Até dei meu testemunho numa igreja, acreditando puramente nisso, porque nem os médicos que estavam acompanhando, e são pessoas da área, experientes, acreditavam nisso. Tanto que eu pedi para serem bem diretos comigo, porque eu era da área e era médico, colega, para falar, e eles falaram literalmente que eu tinha poucas chances de vida. Daí fiquei 8, 9 dias internado na UTI, né? Porque eu tinha muitas recaídas, né? E depois eu fui melhorando, aos poucos eu fui melhorando tudo, com a ajuda de uma pessoa em especial, na verdade, que me serviu como luz guia, vamos dizer assim, para descobrir o poder que Deus tem e o poder da fé que a gente pode ter dentro da gente e não saber, né? Que foi a Vera, que trabalha no hospital com seu pai já há mais de 30, 40 anos aí. Ela é que foi a grande mentora, a grande guia para que eu descobrisse o poder que Deus tem na vida da gente, né? A partir desse momento, eu pude ver que eu tive uma grande ajuda na melhora. Eu fiquei muito tempo, fiquei 6 meses afastado, tive algumas complicações, né? Fiquei com as pernas bem inchadas, como todo problema cardiológico dessa natureza causa, né? Debilitado, andava poucos metros, ficava cansado, fiquei anêmico, perdi 20 quilos, né? 20 quilos? 20 quilos em 4 meses eu perdi 20 quilos, com a quimioterapia e tudo mais. E com a ajuda dos tratamentos, eu acredito que guiado pela fé e pelos médicos também, aos poucos eu fui me restabelecendo, me reiterando, fui melhorando bastante. A minha melhora foi tão surpreendente que a partir do 3º ou 4º mês, agora não me lembro, eu fui levar o resultado dos exames para o meu médico lá de São José do Rio Preto, e ele se surpreendeu com a minha melhora, né? Com a queda dos marcadores de piora, né? Então ele falou que o meu caso foi surpreendente, tanto é que ele publicou esse caso numa revista internacional, que é a Mayo Clinic. Aliás, ele discutiu o caso com o maior especialista do mundo, que é o Doris Gertz, é um hematologista da Mayo Clinic, e ele publicou esse caso na revista da Mayo Clinic nos Estados Unidos, dada a minha resposta ao tratamento, que foi surpreendente. É muito maior do que ele tem nos anais das revistas médicas que têm as publicações sobre essa doença. Então, eu acredito pura e simplesmente que Deus guiou o meu tratamento e me aproximou dele com esse propósito. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, cara, é que assim, as pessoas às vezes elas precisam ver para crer, né, cara? Mas o que elas não entendem é que às vezes você tem que crer para ver. Eu acredito que Deus colocou essa frase em mim dessa forma e com essa evolução, porque a gente, quem está nos assistindo hoje não acredita, né? É que eu passei por tudo isso, uma experiência de quase morte, né? E você me viu num dia que eu estava internado na UTI como eu estava, né? Você pôde ver, você e seu pai, e é uma coisa que assim,
inacreditável, né? Pelo ponto de vista da saúde e do tratamento dos homens. A gente só consegue acreditar com a fé que a gente tem em Deus. E ela me serviu com esse propósito. E até hoje, graças a Deus, eu me mantive nesse caminho. Isso me deixa muito contente, muito feliz, porque a gente sente que a gente se completa com a proximidade da fé, como você comentou no início da nossa conversa aí. Faltava isso em mim, faltava isso na minha formação. Eu até conseguia manobrar muito bem as coisas, a gente seguia bem as coisas, os protocolos, tratava todo mundo com muito carinho, com muita determinação e tudo, mas faltava Deus no meu coração. E eu acho que Ele hoje faz parte e habita dentro dele e eu me sinto muito feliz e muito completo com isso. Qual que foi a maior batalha que você acha, cara? Contra a doença ou contra a cabeça? Porque assim, a sua cabeça deve ter jogado várias vezes contra ali. Foi contra a cabeça, viu? Não foi nem contra a doença, viu, Jorge? Porque a gente vencer a personalidade da gente, que foi formada e talhada por tantos anos do mesmo jeito, é muito difícil você aceitar uma situação nova que a gente não acreditava e foi piamente forçado a acreditar, porque não tinha outro jeito. Eles não acreditavam, as pessoas que estavam ao meu redor não acreditavam que eu ia sair daquela situação. E como que eu consegui sair? Não tem outra explicação que não fosse um milagre de Deus mesmo que me tirou daquela situação. Então, eu imagino, porque a gente tem um gênio muito parecido, então eu me imagino que tanto que deve ter sido difícil essa luta contra o pensamento às vezes negativo, porque eu acredito muito que parte da cura vem da gente. Da sua mentalização. Eu acho que o cérebro, do mesmo jeito que ele tem a capacidade de entrar em status patológico, né? Depressão, ansiedade, pânico, esquizofrenia, eu acho que são vários estados ali que eu acho que a cabeça manda muito. Eu acho que a recuperação também, ela vem da energia, da positividade, da esperança, de você querer melhorar, né? Eu acho que a modulação de neurotransmissores benéficos ou maléficos para o nosso organismo vem dessa sinalização que a gente dá diariamente para o nosso cérebro, né? Eu vi uma vez um estudo que eles fizeram, muito bacana, cara, com avaliação de neurotransmissores. Eles montaram duas equipes diferentes, né? Sim. E aí eles colocaram um ambiente diferente para cada equipe, onde a equipe daqui despertaria um dia claro, bonito, tudo, para ir trabalhar, e aí eles mediam como que estava a quantidade de neurotransmissor, e o outro acordava com um dia chuvoso, nublado, tudo, e media. E aí as pessoas que acordavam e se sentiam mais felizes, elas liberavam na corrente sanguínea neurotransmissores mais relacionados com bem-estar, com felicidade. Sim. E aí aquilo promovia uma qualidade de dia para ela melhor. E aquelas pessoas que já acordam mal, que abrem a janela e falam, nossa, que dia ruim, pô, mais um dia, que acorda na segunda falando, nossa, quanto que vai chegar a sexta? Você não sabe nem se você vai estar vivo até sexta, né? Tem gente que não aproveita o dia. E aí o quanto que isso pode impactar no desenvolvimento, na cura ou não de doenças relacionadas ao envelhecimento, ou que aparecem no nosso dia a dia, né, cara? Então, esse estudo corrobora até pelo fato de eu começar a ver a vida de forma diferente, né? Hoje eu agradeço a Deus todos os dias o fato de eu abrir os olhos. E agradeço todos os dias o fato de eu fechar os olhos e poder abri-lo no outro dia, né? E peço a Ele que me promova isso, né? Eu vi uma vez um desenho que me deixou assim, abismado, cara. Era um cara acordando num quadraculado assim, escrito segunda-feira, e aí ele com o pensamento num outro quadrado escrito sábado, e a morte com a foice na quarta, esperando ele. Então assim, às vezes você quer, cara, que o tempo passa mais rápido, cara, e você não aproveita o tempo que lhe foi dado de hoje. E isso é divino. É um presente, o presente chama presente por alguma razão, né, cara? É um presente pra gente. É isso aí, cara. Eu acho que você resumiu toda a obra inteira de Deus está nessas palavras que você colocou. É aproveitar o dia que você tem, porque você não sabe o dia de amanhã. Sim. Eu nunca tive nada, cara. Eu sempre fui um cara sadio, nunca tive absolutamente nenhuma patologia, nenhuma. Do dia para a noite minha vida virou de cabeça para baixo, mas foi literalmente do dia para a noite. E eu acredito e vejo e enxergo isso de uma forma muito clara hoje,
que foi um propósito isso na minha vida, e o propósito veio de Deus. Eu sou muito grato a Ele, é isso. Mesmo enfrentando lutas diárias, mesmo sabendo das limitações, de algumas limitações, de algumas coisas, mas Ele me ensinou a ser grato, Ele me ensinou a ver as coisas de uma forma muito mais clara, com um dia muito mais claro do que os dias nublados que às vezes a gente acordava e acabava vendo dessa forma, né? Às vezes isso também, cara, você está enxergando a sua vida pessoal, mas isso pode ter sido um instrumento como motivação para outras vidas também, né, cara? Das pessoas olharem e falarem, putz, isso é possível, meu filho está com câncer, está desistindo. Ah, olha a história do Noel, puta, que filho fantástico, né? Uma puta de superação. Então, isso leva a crer para as pessoas, cara, que é possível, né, cara? Esses dias eu estava conversando com o Fabrício, né, que teve um acidente, acabou ficando paraplégico e tá numa puta de uma fase de recuperação. Exatamente isso, né, cara? O quanto é possível. Né? Sim, acreditar, né, Jorge? Eu acho que a grande palavra é acreditar e ver a vida por outro prisma. Isso que você disse, eu tento fazer todos os dias no consultório, né? Eu mudei minha forma de atender, tudo. Às vezes eu era muito técnico na forma de atender. Hoje até tive um exemplo de uma pessoa que estava com tumor de mama, bem desanimada, tudo, e eu dei o meu testemunho para ela. Ela saiu de lá de outra forma. Você vê que a pessoa saiu iluminada da sua conversa. Então, às vezes a gente acha que isso é perda de tempo, que não vai adiantar, que isso é conversa, e não é. Quando você fala a verdade, que Deus está por trás, que você dá teu testemunho de forma verdadeira, de forma concreta e sensata, você vê que a outra pessoa sabe que você está falando a verdade. Sim. E ela sai de lá grata a você por isso. Às vezes ela nem tem nada, ela sai de lá só agradecida e com a alma renovada por conta do seu testemunho. Sim. Por isso que eu fiz de forma assim, oficial mesmo na igreja. Porque isso toca as pessoas, né? Às vezes as pessoas se vitimizam por coisas tão pequenas, né, cara? Pois é, isso. E que poderia estar vivendo de uma forma extremamente positiva, vendo as coisas de uma forma positiva, né, Jorge? Quando vem essas histórias é um tapa na cara, né, cara? Às vezes tem pessoas que precisam realmente de um tapa desse pra voltar a viver, cara. Né? Sim. Porque perde tempo que é precioso e que não volta atrás, né, cara? Duas coisas que a gente não muda é passado e futuro, né, cara? Que a gente consegue mexer no presente. E aí o teu presente que vai ditar o futuro. E eu mudei muito a minha personalidade. Eu me tornei uma pessoa, hoje eu enxergo muito melhor do que eu era, né? Eu me tornei bem mais calmo, bem mais tranquilo, bem mais sereno, em detrimento às minhas limitações. Porque, por exemplo, minha vida era junto contigo na UTI. Hoje, infelizmente, eu não consigo mais manejar algumas coisas que eu manejava tranquilamente antes, por conta do cansaço, enfim, de algumas limitações que surgiram. Mas eu sou grato a isso, porque Deus me deu a oportunidade de trabalhar em outros lugares, em outras áreas, que eu posso ajudar as pessoas da mesma forma que eu ajudava quando eu estava na UTI. Mas isso é fruto de um amadurecimento a duras penas, não é fácil. Não foi fácil, não é, mas Deus me ajuda diuturnamente. Diariamente Ele realiza um milagre na minha vida que é poder estar vivo no outro dia seguinte. E sou muito grato a isso a Ele, muito grato mesmo. Fantástico, cara. E hoje em dia, como que você tem o seu padrão de estilo de vida, cara? Você mantém uma alimentação boa? Você voltou a ter uma prática de rotina de atividade física limitada, né, para a tua capacidade, mas assim, você acha, na verdade, vou mudar a pergunta, você acha que o estilo de vida saudável que você tinha antes da doença, com uma alimentação boa, eu te conhecia antes, né, cara? Você não era um cara que bebia, não era um cara que fumava, não tinha nenhuma patologia de base, fazia exercício físico regular. Você acha que essa bagagem é o que te deu sustentação para vencer essa doença? Isso foi uma das coisas que, na prática, me ajudaram a me recuperar um pouco melhor, né? Um pouco mais. Isso fez parte do conjunto de coisas que me recuperaram, né?
Como você disse, eu era praticante de atividade física regular, não tinha vício nenhum, não bebia, enfim, tinha um padrão de vida saudável. Hoje, infelizmente, a da própria doença, ela restringe, o nome dela é esse, né? É uma insuficiência cardíaca restritiva, porque ela restringe você a muitas coisas, entre elas atividade física. Eu não posso hoje realizar atividade física de grandes impactos, vamos dizer assim, né? E eu tento fazer o máximo para manter a minha alimentação saudável, né? Então eu não como doces, não como salgadinhos, não bebo refrigerante, como paulatinamente, tento manter uma alimentação ao máximo equilibrada e assim, é isso junto com a fé que me motiva e o tratamento, é óbvio, né? Que me mantém bem e estável, né? Assim, eu estou muito bem do ponto de vista clínico. Eu até brinco com o pessoal que às vezes vem me contar as histórias deles no consultório e eu pergunto, você olha para mim, você acha que eu sou doente? A pessoa toma até um susto assim, fala, não, doutor, por quê? Aí eu conto a minha história inteira, a pessoa sai de lá abismada do que eu estou contando. Então, eu acho que a nossa disciplina também vem da nossa postura perante essas outras coisas que aconteceram, perante a fé, perante a crença em novas coisas, tudo, e lapida ainda mais a minha disciplina em manter uma boa alimentação, em não ganhar peso, em fazer o máximo possível, porque eu não posso fazer o mínimo para que isso me ajude de outra forma, né? Porque eu não posso fazer atividade física de forma mais dinâmica, vamos dizer assim, né? Porque a doença não permite fazer isso, por conta da... Você acha que no começo do diagnóstico, do tratamento, o que te levou a manter-se firme no tratamento, sabendo do prognóstico que a doença poderia ter? Porque no começo deve ser muito difícil, você tem as fases da aceitação da doença, da evolução, e o que te levou ali a realmente não desistir? Existe alguma coisa ou alguém que você quis lutar por isso? Existiram pessoas, na verdade, né? Em primeiro lugar, a minha família, né? Eu lembro que uma vez, cara, eu fui na tua casa no começo lá, quando começou tudo, né, cara, e você estava muito preocupado com a sua filha, né? Sim, sim. A minha família, a priori, a minha filha, a minha mulher, né, sempre dependeram de mim, né, para tudo, né? Porque até então não trabalhava, minha filha ainda é jovem, está fazendo faculdade ainda. Minha esposa não trabalhava e isso foi o maior motivo, assim, um motivo de preocupação muito grande para mim, né? Isso foi o evento principal motivador, assim, junto com toda a crença que eu criei, toda a fé, toda a doutrina em Deus que eu mentalizei, que me manteve de pé. Na verdade, o evento principal foi esse, né? Houveram outras pessoas, seu pai foi uma delas, ele foi até em casa, conversou muito comigo na fase que antecedeu o tratamento, né? Ele e o Marcos foram lá, conversaram bastante comigo, mas eu acho que junto com a minha família e com a ajuda de todos, acho que a Vera foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, assim. Você tinha vontade de viver, cara? Ou você estava fazendo pelos outros? Não. Eu tinha muita vontade de viver porque eu descobri que Deus põe propósitos na vida da gente e a gente às vezes não enxerga isso como um propósito, enxerga isso como uma carga, como como é que eu vou dizer, como um fardo para ser carregado. E ela me ajudou muito a enxergar isso como um propósito. E isso me deu muita paz. Desde o início eu falava para ela que mesmo que o tratamento não evolua bem, e me dirigia a ela para isso, ela me ensinou a enxergar que Jesus e Deus é trazer paz para a gente, né? Ele traz uma paz interior muito grande para a gente. E é isso que
Eu acho que junto com a minha família, com a minha filha, né, com a minha esposa, com a minha mãe, em especial também, lógico, eu não posso esquecer, por isso que eu digo, houveram pessoas, não foi uma pessoa ou uma instituição da família só, que me deram um efeito de propulsão, assim, me empurraram para frente, né? Então eu acho que isso tudo corroborado me ajudou a ficar de pé e aceitar a minha condição como ela estava. Me deu muita paz e isso me aproximou mais ainda de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais coisas boas vêm para você, mais coisas boas são liberadas dentro da sua cabeça, os pensamentos negativos deixam de ficar prevalentes, começam a ficar mais distantes de você e você começa a se reajustar, começa a se equilibrar melhor e eu acho que partiu tudo disso daí. Eu acho que foi um conjunto de positividade atrai positividade, né, cara? Não tenha dúvida. Quantas vezes você já deve ter visto isso acontecer, né? Quando você chega num lugar, sei lá, com pessoas mais negativas, alguma coisa, você começa a ficar cansado. Sim, o ambiente fica pesado. E aí você começa a bocejar e aquele ambiente ruim, então... Cara, eu creio muito nisso, né? De que... Sim, as energias ruins, né? Isso, As energias ruins, isso. E esse conjunto de fatores, desde a ida do seu pai, de vocês lá na UTI me visitarem, da minha filha, da minha mulher, da minha família, da minha mãe, da Vera, de Deus, é um conjunto de coisas, é óbvio, da competência dos profissionais que me trataram e me tratam até hoje, né? Eu estou na mão de um profissional de excelência, um cara muito bom no que faz. Isso tudo junto me ajudou a ficar de pé e me ajuda a ficar de pé até hoje. Eu tenho muita vontade de viver, eu tenho amor pela vida e sempre tive. Eu te perguntei até isso porque uma vez, cara, eu tava andando em São Paulo e teve uma coisa que me marcou muito. Eu tava andando e num muro tinha uma frase que era foque na sua missão, faça por você, se fizer pelos outros, vai falhar. Porque é interessante, quando você faz alguma coisa porque os outros querem, você falha, cara. Verdade. Por exemplo, o cara que vai na reabilitação, porque ele tá dependente químico, tudo. Se ele tá indo porque a família pressionou, porque sei lá das quantas, vai falhar, cara. Se o cara tá parando de fumar porque tá todo mundo querendo, menos ele, vai falhar. E se você tá num passo de vencer uma doença, que todo mundo tá te impulsionando, tudo, mas se você não quiser, você vai falhar, cara. Então, assim, o primeiro passo, eu acho que para sair de qualquer situação, de descobrir o teu caminho, é você, com você mesmo, né? Evoluir, né? Você ir atrás daquilo que você quer e caminhar, né? Perfeito. Eu acho que é isso daí mesmo. Se não partir de dentro de você, a coisa vai falhar. E eu acho que todo esse contexto de pessoas de boa energia, de pessoas positivas, de pessoas que só te ajudaram, não vou esquecer a sua mãe também, muito importante nesse contexto todo. Eu vou falhar aqui e pecar se eu vou falar horas e horas aqui e não vou conseguir agradecer a todas as orações que todos fizeram por mim. Eu sei disso, que muita gente orou, muitos pacientes meus oraram por mim, meus amigos, as pessoas que me cercam com energias boas aí, que me colocaram para cima, né? Eu vou pecar e peço até desculpas porque eu não vou conseguir citar todos, não tenho tempo hábil para tudo isso, eu ficaria aqui a tarde toda e não conseguiria terminar tudo. Mas é interessante você falar sobre o ambiente, eu acho que o ambiente te impulsiona, né? Sim. Eu estava até conversando em outra entrevista com o Zóio, cara, que era sobre isso. Quanto que é importante você estar inserido num ambiente que te impulsiona para cima, né? Até falei para ele uma frase que meu pai me falou que é mais fácil, é melhor na verdade, né? Que é mais fácil você ser o mais burro da roda do que você ser o mais inteligente. Porque aí você consegue crescer dentro daquele ambiente, né? Sim, você aproveita as outras pessoas que têm um pouco mais de capacidade para você segui-los como modelo de algumas coisas, né? Você cresce. Você está cercado por pessoas boas, né? E é o que eu digo, né? Graças a Deus, hoje eu sempre tive
um bom acolhimento. Seu pai me acolheu, sua mãe me acolheu muito bem no São Jorge, me trataram como se fosse uma pessoa da família, tanto que eles usam esse termo da família São Jorge. Isso não é chavão, né? Não é jargão, isso é verdade, porque eles te tratam com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção. Isso faz muita diferença. Eu nunca quis estar em outro lugar, em Barretos, Ribeirão, Bebedouro e tal, trabalhando que não fosse no São Jorge. Aqui, o seu hospital, o hospital do seu pai, da Lide, do Webinho, da sua mãe, é minha casa, né? Ali eu considero como uma segunda casa minha, né? Eu sempre me senti muito bem acolhido ali. E isso ajudou muito, até na minha volta, né? Que eu fui para um ambiente até então que eu não tinha tanto gosto, assim, tanta paciência, vamos dizer a verdade, assim, do que eu tinha antes, porque eu vivia 120 km por hora. Agora eu estou a 30 km por hora, 40 km por hora, né? Estou bem mais tranquilo, bem mais sossegado e com outro ritmo daí. Mas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, e isso quem me lapidou, quem me mostrou de modelo foi o ambiente a que me cercava. Seu pai, sua mãe, a Vera, você, sua irmã, enfim, a família São Jorge como um todo, né? Daí. Cara, fantástica essa história, cara. Legal. E assim, é legal saber que foguete não tem ré, né, cara? Quando você começou a melhorar e venceu isso tudo, cara, e acreditou e pôs pra frente. Sim. E eu pude acompanhar isso tudo, foi fantástico ver isso daí. E se Deus quiser, agora no final do ano você consegue fazer ainda o transplante da medula, né? Que vai ser a etapa final do tratamento aí. Vai ser a minha batalha final, e eu creio em Deus em primeiro lugar, e creio na fé que todos têm em mim, que eu vou vencer a batalha final, que é essa. Aí vocês vão ter que me aguentar muito tempo. Cara, queria agradecer a tua participação aí. Cara. Obrigado você, Jorge, pela oportunidade. Obrigado Fantástico. mesmo, cara. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar isso que eu vivi em tão pouco tempo, mas de forma tão intensa como eu vivi em 1 ano e 8 meses de luta aí, que nós estamos seguindo ainda, que ainda temos batalhas pela frente, mas vamos vencê-la com certeza. Sempre. Com a ajuda nossa, das pessoas que cercam a gente e de do Deus. Cara lá de cima, né? E de Deus, com certeza, em primeiro lugar. Obrigado, Manuel. Um abraço. Obrigado você. Obrigado a vocês também por ter acompanhado essa história tão bonita aí de superação, de lição de vida e de ensinamento sobre o quanto é possível as coisas se a gente acreditar que é possível. Que fique essa lição de vida para vocês que estão assistindo a gente e que tenham alguém para motivar. Leve esse vídeo para essa pessoa, ensine que se ela acreditar que é possível, a superação vem e vem a cavalo. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana com o nosso bate-papo.